Está me ouvindo, todo mundo? Sim. Beleza. Estamos ouvindo. Então vamos lá, pessoal. Olha só, nós começamos há 2 aulas atrás falando a respeito de um panorama da cosmovisão cristã. Na última aula, nós iniciamos os chamados 5 pontos do calvinismo. E o primeiro foi a respeito da depravação total. Pastor, o que é isso? Significa que quando o homem caiu, toda a natureza humana, terrena, a natureza visível, todas essas coisas também caíram. Ou seja, o homem é completamente mau. E lembre, eu falei para vocês, a gente não precisa de muito para poder mostrar isso, certo? Basta a gente olhar, por exemplo, para a criação, olhar para um jornal, por exemplo, e a gente vai ver como que o homem é completamente depravado. Uma das coisas que, se você é cristão, você pode ter certeza de que você não é uma pessoa boa. Não é. A Bíblia fala que a gente peca pelo que fala, peca pelo que pensa, peca pelo que faz, peca pelo que deixa de fazer. Ou seja, o tempo todo, infelizmente, a gente pode pecar. A gente pode pecar. Lógico que em Cristo nós temos condições de dizer não ao pecado, mas o pecado nos assedia e por vezes a gente cai. Então eu quero que vocês imaginem isso, porque vai ser importante para vocês. Imagina que toda a humanidade está compreendida aqui na palma da minha mão. Olha só, imagina toda a humanidade, todos os homens sobre a face da terra estão aqui. E aí, esses homens estão caminhando para o inferno. Por quê? Porque pecaram, certo? Desobedeceram a Deus. E o salário do pecado é a morte, certo? Morte eterna, morte para sempre. O homem, a humanidade inteira caminhando para a morte. Por quê? Porque desobedeceram, porque pecaram contra o Senhor, tá? Ok. E aí, de repente, nessa humanidade que pecou, caída, Deus chega e fala assim: esses aqui, para esses daqui, eu vou demonstrar a minha graça, o meu amor. Eu escolho para que eles façam parte da minha família e assim sejam alcançados pela minha bondade, pela minha misericórdia. Você sabe o que é isso? Isso é a chamada eleição incondicional. Eleição incondicional. Você sabe o que é isso, Júlia? Deus escolheu para si um povo. E aí, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês vão falar para mim, tá bom? Ó, vocês vão falar para mim se vai estar aparecendo a minha tela aí. Aqui. Vamos lá, Fi. Não. Não é esse não. Estos prova. Tá aparecendo a minha tela para vocês? Para mim, não. Uma parte branca não tá aparecendo, não? Tá só a foto, senhor. Tá, então deixa eu voltar aqui. Ó. Agora vai aparecer. Olha só. Tá aparecendo, não tá? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Beleza. São os textos que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Primeira coisa que a gente tem, Deus, desde sempre, escolheu um povo para poder fazer parte da sua família. A gente olha isso lá desde o Antigo Testamento. Deuteronômio, no capítulo 10 e 14, a parte vermelha aí que está grifada, diz assim: no entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Tá? E aí, no Salmo 33, no versículo 12, diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Queridos, eu quero só que vocês guardem isso, tá? Não vou nem voltar no meu rosto aqui, não. Quero só que vocês guardem isso. Desde sempre, Deus escolheu um povo para si. Deus escolheu um povo para si. Quem fez essa escolha foi o próprio Deus. Tessalonicenses, aqui eu quero que vocês acompanhem para mim, ó, nessa parte que eu estou marcando aqui, diz assim: sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Quem é que escolheu? Deus. Deus é o autor da escolha. E lá em 2 Tessalonicenses 2,13 diz:
Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para mediante a obra santificadora. Ou seja, deixa eu voltar aqui. Olha só, pessoal, o que está diante de nós aqui é que aquela humanidade que antes caminhava para o inferno foi uma humanidade, né? Alguns homens foram escolhidos para poder fazer parte da santa família de Deus. Essa foi uma escolha, essa foi uma escolha de Deus, não é do homem. O homem não escolhe. Nesse processo, é Deus quem escolhe. É Deus quem faz a escolha. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui que isso não vem de agora. Isso vem simplesmente desde antes da fundação do mundo. Olha o texto que está diante de nós aqui. O texto diz assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. E aí olha o que diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação, ou, em outros textos, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A gente também tem Apocalipse 13:8, mostrando todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, pessoal, olha o que está diante de nós aqui, de que Deus nos escolheu antes de criar todas as coisas. Antes de criar. E eu falei isso na escola dominical, e alguns de vocês estavam lá, de que o amor de Deus por nós não nasce a partir do momento em que ele cria o mundo, ou a partir do momento em que você nasce, mas o amor de Deus é algo que vem desde antes da fundação do mundo, ou seja, desde que o mundo fosse criado, que o haja saísse da boca de Deus, Deus havia escolhido pessoas para poder fazer parte da sua família. Aí eu pergunto, Radassa, foi porque Deus viu alguma coisa boa em nós? O que você acha? Não. Não, Não. de jeito nenhum. Até mesmo porque não há nada de bom em nós, não é verdade? Não foi porque Deus viu que a gente ia crer, e aí ele foi lá e nos escolheu. Por exemplo, assim, estou vendo aqui que o Guilherme vai crer em mim, então eu vou lá e vou escolher ele para poder fazer parte da minha família. Se fosse assim, o Guilherme seria o autor da salvação dele, porque no fim das contas ele seria salvo porque Deus viu que ele ia crer. Mas não é assim. Deus nos escolheu e aí essa escolha ela é incondicional. Tem um texto na Bíblia que inclusive vai falar sobre isso, que é um texto de Romanos 9. Nosso tempo aqui está mais curto e eu vou resumir para vocês. Romanos 9, do versículo 11 até o versículo 16, fala a respeito do nascimento de Esaú e Jacó. Os meninos, desde o ventre da mãe, Deus havia escolhido Jacó e havia rejeitado Esaú. Pastor, por que Deus fez isso? Por que Deus agiu dessa maneira, amando um, rejeitando o outro? Porque Deus havia escolhido dessa maneira. Porque Deus quis. Não foi porque os meninos fizeram alguma coisa? Não, inclusive o texto diz, antes que os meninos tivessem nascido, antes que eles fizessem qualquer coisa, para que ele permanecesse a escolha pela eleição, o texto vai dizer, Deus amou a Jacó, rejeitou Esaú. Ou seja, o amor de Deus por nós não é com base em alguma coisa que ele viu, Laura. Não é. Não é, Noah. Porque Deus olhou para nós e simplesmente viu alguma coisa boa em nós. Se vocês são crentes, vocês vão reconhecer, vocês têm de reconhecer que não são bons. Se tem uma coisa que eu não sou, é bom. Certo? Eu não sou bom. Eu não sou justo. Eu não sou merecedor da graça, da bondade de Deus. Mas essa graça me alcançou. Então, quero que vocês entendam de que a escolha divina não foi baseada em qualquer mérito previsto naqueles a quem ele escolheu, nem foi baseada em quaisquer obras previstas realizadas por eles. Mas as obras, o que elas são? Elas são o resultado da sua santa eleição, da sua santa predestinação. Ou seja, agora que o Enzo é de Jesus, agora que o João Pedro é de Jesus, agora sim, vocês vão fazer obras não para se salvar,
já são salvos, mas vocês vão fazer obras para que possam se santificar diante da presença de Deus. Ou seja, queridos, eu quero mais uma vez frisar aqui, porque esse é o nosso ponto. A escolha divina, ela não é a escolha para que você faça parte da família de Deus, não é com base numa fé prevista. A fé é o resultado, mas a escolha vem de Deus. Eu quero, inclusive, compartilhar aqui com vocês a tela mais uma vez e mostrar. Olha só o que vai dizer para nós aqui, Atos. Aqui, esse foi o texto que eu resumi para vocês. Atos 13, 48 diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui o texto não diz assim, olha, e foram destinados para a vida eterna todos os que creram. Não, ao contrário. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Pessoal, essa é uma escolha de Deus. Lembra? E aqui eu pergunto para vocês, Deus precisava salvar alguém, Natália? Deus precisava salvar alguém, Isabela? Em Eduardo, Davi, Júlio, Pedro, que está aqui, a Micaele, Deus precisava salvar alguém? Não, não precisava. Mas na sua infinita misericórdia, Deus estendeu a sua graça a nós. E assim nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Não porque merecemos, nunca é por merecimento. Júlia, se fosse por merecimento, não era graça. Graça significa favor e merecido. Viu, Davi? Graça é favor e merecido. Ou seja, Senhor, eu cheguei aqui no céu, mas eu fiz por onde? Eu fiz por merecer. Jamais, jamais. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Cristo Jesus. E nós fomos amados antes mesmo da fundação do mundo. O primeiro ponto, então, dos 5 pontos do calvinismo é de que a depravação é total. Todos os homens caíram. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há. Não existe uma pessoa sequer sobre a face da terra que esteja fazendo aquilo que é produtivo, aquilo que é bom para o nosso Deus, tá? Não há nenhuma pessoa sequer sobre a face da terra. Mas ainda assim, mesmo sabendo que esse homem cairia, mesmo sabendo a respeito da maldade desse homem, Deus decidiu nos salvar. Ele estende, Natália, a sua graça sobre nós. E assim a gente pode agora andar mediante a bondade e a misericórdia do Senhor. Rinaldo, é por amor que nós fomos alcançados. A grande pergunta, pessoal, é o seguinte, e aí foi até o tema que eu trabalhei com a juventude agora nesse fim de semana, no sábado, no domingo da escola dominical. Porque a pergunta que pode surgir é: uai, gente, mas por que Deus não escolheu o outro? Por que Deus não escolheu meu vizinho? Por que Deus não escolheu meu parente? Mas se Deus é quem escolhe, por que Ele não escolheu meu professor, não escolheu meu colega e tudo mais? A questão, gente, aqui, essa não é a melhor pergunta. Porque eu sei por que Deus está deixando as outras pessoas irem para o inferno. É porque elas são merecedoras. Porque Deus é justo. A grande pergunta, Noah, que a gente precisa se fazer é: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me escolheu? Enzo, você seria capaz de dizer por que é que Deus te escolheu? Seria, Enzo? Não. Existe alguma coisa boa em você, Enzo, que leve a Deus a te escolher? Não. Não tem. Não tem. E essa é a pergunta que, com humildade, nós nos colocamos diante do Senhor para poder fazer. A pergunta não é: Senhor, por que o outro está indo para o inferno? Senhor, por que o Senhor não salva? Não, eu sei por que Deus reprova essa pessoa. Eu sei por que essa pessoa está caminhando para o inferno. A pergunta, João Pedro, é: por que eu estou indo para o céu? Porque o que me faz? Aliás, eu vou jogar para vocês. O que faz o João Pedro ser diferente do camarada que está lá assassinando alguém hoje? O que faz? Porque o mal, a gente estudou semana passada, semana retrasada. O mal está presente em nossas vidas. Pecado, nós somos seres caídos.
certo? Somos seres caídos. A pergunta, então, não é porque Deus rejeita, não é porque Deus envia fulano para o inferno, não é porque Deus reprova, mas é porque que Deus salva. Porque, para bem dizer, Rinaldinho, o Senhor não precisava salvar ninguém. Ninguém precisava. O Senhor não precisava salvar ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém merece ser salvo. Sabe o que Deus poderia ter feito ali, Radassa? Deus poderia muito bem ter chegado falando assim: não deu certo com Adão e Eva, vou fazer de novo. Vou fazer uma humanidade que não cai, que não peque. Mas não foi isso que Deus fez. Na verdade, já fazia parte dos planos de Deus essa queda. Não é Deus quem faz o homem cair, ele cai pela sua livre e espontânea vontade, tá? Mas aquilo fazia parte dos planos de Deus, que é o Deus que sabe, conhece toda a história. E aí, queridos, sabe o que ele faz? Ele já tinha decidido salvar eu e você, se você crê no Senhor Jesus verdadeiramente. Se você crê. Diante de nós, então, o que está? Algo chamado de eleição incondicional. Ou seja, eleição. Deus nos escolheu. Incondicional. Ou seja, não olhando para as nossas condições, não olhando para quem somos, mas olhando para a livre graça e bondade do nosso Deus. A livre graça e bondade do nosso Deus. Eu quero que isso aqui fique no coração de vocês, tá? Vocês são amados pelo Senhor. Ô, pastor, que bênção. Não, talvez você não percebeu isso. Que você é amado antes de você vir à existência. Pastor, mais ainda, você é amado antes do mundo vir à existência. O mundo tem aí o quê? Calcula-se que cerca de, pelo menos até a época de Adão, vamos falar aí de mais ou menos uns 6.500 anos. Vamos falar aí, antes do que ele haja luz. E aí houve. Haja os astros. E aí, antes disso, o Senhor já nos amava. Já nos amava. Como que a gente sabe disso? Olhando para a palavra de Deus, mostrando que Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, para que nós fôssemos da sua família, para que nós fôssemos alcançados pela sua bondade, pela sua misericórdia. Cristo nos amou, Cristo no tempo, né, nos chamou, e a gente vai ver isso daí nas próximas aulas. Mas o que eu quero que vocês guardem no coração é de que Deus escolheu um povo para si. E se você ama Jesus, e se você anda em novidade de vida, se é verdade que você ama o Senhor, então você faz parte da família de Deus. E que coisa maravilhosa! Não há nada mais maravilhoso do que isso. Saber que nós pertencemos ao nosso Deus, saber que nós somos parte da sua família, co-herdeiros com Cristo Jesus, e de que nós somos amados, e ninguém pode nos separar do amor desse Deus que nos escolheu nele, não com base no meu merecimento. Quando o Guilherme fala assim, Senhor, risca o meu nome do livro da vida porque eu não mereço, você nunca mereceu. Nunca mereceu, a Laura nunca mereceu, o Noah nunca mereceu, a Natália nunca mereceu. Sempre foi pela graça, sempre foi pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Que coisa maravilhosa, gente, saber que nós somos amados dessa maneira. João Pedro, eu quero encerrar agora perguntando, João Pedro, você tem alguma dúvida? Teve não, pastor.